és exaltado, só Tu és digno de receber a honra e a glória. Senhor, encomendamos nossos corações a Ti nesta manhã, nos rendemos a Ti. Nosso coração possa estar, Senhor, rendido a Ti totalmente, aos Teus pés, para ouvir a Tua doce e mansa voz. Senhor, haja graça, haja unção do Senhor sobre os irmãos que vão trazer a Tua palavra, Senhor Jesus. E em nós haja um coração com boa terra. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, meu microfone não estava acordado ainda. Acabei de dar uma cutucada nele, acordou. Bom dia. Vamos começar a leitura hoje no livro de Salmos, Salmo 104. Salmo de número 104. 2 versículos, versículo 29 e versículo 30. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam a seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Ainda um versículo no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Também o versículo 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Senhor, nós damos graças a Ti nesta manhã, porque o caminho está aberto pelo sangue vertido no Calvário, e podemos juntos nos aquietarmos a Teus pés, certos de que fomos reconciliados com o Pai e que gozamos de plena paz. Agora fala, Senhor, ao nosso coração, conduz-nos, submetemos, Senhor, a Tua autoridade, Senhor, o nosso coração, nossa alma, nossos pensamentos, levamos cativos a Cristo cada pensamento, Senhor, sabendo que o Senhor é o único que pode descortinar diante de nós a Tua própria palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Ontem vimos que é o Espírito Santo aquele que deve dar início a todas as coisas que são verdadeiramente espirituais. Se desejamos algo de eterno, se desejamos ter alguma coisa para depositar aos pés do Senhor naquele dia, aquilo em algum momento terá que ter tido origem, né, no Espírito Santo e pelo Espírito Santo. As nossas coisas naquele dia serão como feno, palha e madeira, né? Ao passar pelo fogo, né, desaparecerão. Mas aquilo que o Espírito Santo tiver iniciado, isso sim tem valor eterno, porque Ele é eterno. Então, o começo tem que ser pelo Espírito Santo. E hoje nós veremos a continuação natural dessa proposição, que o Espírito Santo é aquele que também deve dar prosseguimento àquilo que Ele mesmo iniciou. Esse texto do Salmo ele é muito poético, e ele fala disso, digamos, num nível natural. Versículo 29 diz que se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, e essa palavra é ruach, se lhe cortas o espírito, a respiração,
aí obviamente referindo-se ao espírito do homem, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, até mesmo no que diz respeito ao mundo natural, o espírito é quem cria, o espírito é quem dá vida, porque Deus é vida. E ele também é aquele que sustenta. Se ele esconde o seu rosto, nós ficamos perturbados. Se ele corta a respiração, se ele tira o espírito, quando o espírito sai do corpo, o que nós chamamos de morte, né? E aí volta-se ao pó. Mas tem essa realidade também no mundo espiritual, e o texto de Gálatas nos lembra disso. Os Gálatas haviam começado bem, haviam começado no espírito. O pontapé inicial havia sido dado na direção certa e da forma correta. Contudo, lá pelas tantas, né, eles começaram a arrumar mecanismos humanos na carne. Eu não tenho dúvida que eram bem intencionados, mas essa não é a questão. E Paulo os chama de insensatos. Sois assim insensatos, que tendo começado no espírito, agora estejais vos aperfeiçoando na carne, completando a obra na carne. A gente logo percebe que isso é uma impossibilidade. Então hoje o que desejamos fazer na palavra do Senhor, com a ajuda do Senhor, é olharmos esse aspecto, não somente do Espírito ter iniciado algo, mas como ao longo de todo o processo é Ele quem deve energizar, acompanhar, completar, consumar essas questões. Então nós vamos começar vendo isso primeiramente na vida do Senhor, que de longe é o nosso melhor exemplo, né? E terminaremos com um exemplo na vida de Moisés, e entre esses dois exemplos gastaremos algum tempo no texto do Evangelho de João, naquele discurso especificamente dedicado à promessa do Consolador. Tão importante esse discurso. Inclusive, os estudiosos dizem que todas as doutrinas relacionadas à pessoa do Espírito Santo, né, aparecem de uma maneira ou de outra nesse discurso do Senhor. Ele é, digamos, a porção central nas Escrituras para tratar da questão do Espírito Santo. Então vamos começar com a vida do Senhor, né? A vida do Senhor nos dias da sua carne, né? Uma expressão que encontramos em Hebreus, mas leremos em Lucas. Então abra comigo em Lucas capítulo 1. E essa primeira leitura tem a ver com uma criação, uma formação. Certamente não a formação do Senhor Jesus, porque Ele é o Filho eterno de Deus, mas a formação do seu corpo. Um corpo me preparaste, diz a palavra. Então aqui nós veremos como que esse corpo foi preparado. Essa nova criação do corpo físico do Senhor tinha que ser obra do Espírito Santo. E é isso que constatamos aqui em Lucas capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 26. Lucas 1. No sexto mês do quê, hein? Sexto mês da concepção de Isabel. Essa é a diferença de idade entre João Batista e o Senhor Jesus, né? 6 meses. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas um anjo lhe disse: Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E agora temos a resposta do anjo. Essa é a dica de como que teve início a formação do corpo físico do Senhor. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Temos aqui dito com todas as letras, sem uso de figuras, que é assim que aprove a Deus preparar em Maria um corpo físico para o Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então temos aqui o início, a gênese do corpo físico do Senhor. Ele é desde a eternidade o Filho de Deus. Desde a eternidade a segunda pessoa da divindade. Mas aprove a ele se fazer homem para nos resgatar. E muito mais do que isso, para reconciliar todas as coisas ao Pai, que é nos céus, que é sobre a terra. E o plano de Deus era fazer isso por meio de um homem. Mas o homem havia caído. Deus não fica sem o seu propósito. Então, no conselho eterno de Deus, decidiu que a segunda pessoa, o Filho, se faria homem para ganhar tudo aquilo que o Pai desejava ganhar. Por isso que ele é o nosso primogênito. Primogênito dentre os mortos, primogênito dentre muitos irmãos. Né? Bem, então aqui é o início, mas agora queremos acompanhar o Senhor ao longo do seu ministério e observarmos como que vez após vez há a menção do Espírito Santo. O Espírito Santo não somente preparou, criou esse corpo para o Senhor. Isso seria como dar corda a um relógio e deixar ele tocar. Mas ele acompanhou cada passo do ministério do Senhor. Temos poucas informações a respeito dos 30 anos escondidos do Senhor. Então nós vamos tomar a história no batismo do Senhor. Capítulo 3, e veremos isso praticamente só no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Irmãos, o ministério do Senhor teve seu início oficial nesse momento, com o batismo, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Então os estudiosos insistem muito nesse ponto, e com toda a razão. Ele que era o Filho eterno de Deus, ele não ousou começar o seu ministério antes de receber o Espírito Santo, antes de ser ungido de forma especial e pública, né, com o Espírito Santo. Tal a necessidade da pessoa e da operação do Espírito Santo no transcorrer da vida cristã, né? E a vida cristã nada mais é do que a vida de Cristo. É Cristo
O único capaz de viver a vida cristã é Cristo. Eu lembro de um irmão que dizia assim, abrem no Sermão do Monte, leia. E você acha que a vida cristã é difícil? Ela não é difícil, não. Ela é impossível. Para você e para mim, ela é impossível. O único que pode viver a vida cristã é Cristo. E esse é o assunto do nosso irmão Maírton. Tem nos trazido essa lembrança. É Ele que tem que fazer, Ele tem que viver. Essa é a vida cristã. A vida cristã não é você tentar imitar a Cristo. Ao contrário, é você sair da frente e deixar o Senhor prosseguir. É Ele. Né? Amém. Bem, então, batismo, logo depois temos uma menção à sua tentação. Capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, e durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Então, de pronto, ser cheio do Espírito Santo não evita a tentação. Possivelmente podemos até dizer o contrário, né? Aqui o Senhor foi guiado pelo Espírito Santo. Quero abrir um parênteses que me parece muito pertinente nesse momento. Porque os 3 sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, descrevem a tentação do Senhor. Né? O evangelho de João não descreve a tentação do Senhor. Porque o evangelho de João apresenta o Senhor como Deus, como Filho de Deus. E Tiago já nos diz, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ele não pode ser tentado. Então, enquanto Deus, e como João descreve e apresenta o Senhor como Deus, na soberania de Deus, o Evangelho de João não menciona a tentação, mas os outros 3 mencionam. Mas cada um desses evangelistas decidiu descrever o momento do Senhor ser levado à tentação de forma diferente. Então, Mateus diz que ele foi conduzido, né, como alguém que é como um rei que é conduzido, né, pelos seus súditos, né, foi conduzido à tentação. Marcos diz que ele foi impelido ao deserto. Curiosamente, essa palavra impelido é a mesma palavra que Marcos utiliza para fazer referência ao Senhor expulsando demônios. Ele os impelia para fora. Né? Então é quase, mas Marcos apresenta o Senhor como servo. Até quase que como ele tivesse sido expelido para o deserto para ser tentado ali. Mas o Evangelho de Lucas apresenta o Senhor como o homem perfeito, o homem segundo o coração de Deus. E aqui a palavra é guiado. Isso fala muito conosco. Porque é como se Deus dissesse, olha, na minha intenção com o homem é que o homem seja guiado pelo Espírito Santo. E essa palavra não é a mesma palavra guiado que encontramos em João, da qual nós veremos daqui a pouquinho, mas essa palavra, ela é cheia de significado, porque esse guiado aqui, o sentido é tomar pela mão e conduzir. Outros 2 textos que falam dessa palavra, e ela é traduzida da mesma maneira, uma está em Romanos capítulo 8, diz assim, todos os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? Então, esse guiados é como se o Espírito realmente pegasse pela mão e conduzisse. Escrevendo aos Gálatas também, Paulo diz assim, que se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Já explicando que o guiar do Espírito não é seguir uma sequência de regras. O Espírito não nos guia dando-nos regras. Faça assim, passo 2, passo 3, passo 4. O irmão Cláudio ontem nos falava, né, que o caminhar com o Senhor
É um caminhar cheio de surpresas. A gente vai por onde nunca a gente havia passado antes. E isso é verdade, é isso mesmo. O Espírito nos toma pela mão e fala assim, vem junto, porque aqui você não sabe por onde passar. Né? Esse é o guiar. Mas existem outros 2 textos que eu quero ler com os irmãos, em que a mesma palavra é traduzida de uma forma um pouco diferente, e isso nos ajuda a entender essa figura do que é o guiar. Então vamos lá. Primeiro texto está em primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, e essa é a palavra, trará em sua companhia os que dormem. É como se Deus tomasse essas pessoas e os trouxesse junto com o Senhor. Então esse guiar tem esse aspecto de trazer, de pegar pela mão e de levar. E por fim, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. É o traze-o. Então percebem? Então o que é o trazê-lo? Encontrou Marcos? Pega ele e leva ele, traz ele para cá. Esse trazer, foi isso que o Espírito fez com o Senhor para ser tentado. Ele tomou o Senhor e o levou ao deserto. E é assim que penso, Deus deseja que seja a nossa relação com o Espírito. O Espírito tem que nos pegar, ele está disposto a isso. Se foi assim com o homem perfeito, tem que ser assim conosco também. Né? Permitir que o Espírito Santo nos tome pela mão e nos guie, nos conduza. Então, voltando a Lucas capítulo 4, logo depois da tentação, no versículo 14, então lembre-se, ele foi, estando cheio do Espírito, foi ao deserto, guiado pelo Espírito Santo, foi tentado, e após a tentação, versículo 14 diz, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Observe que é uma progressão aqui, né? Ele estava cheio do Espírito ao ser tentado. Mas quando o enchimento do Espírito é provado e é vitorioso, esse enchimento se torna poder. E o Senhor, no poder do Espírito. Ele que já estava cheio, tendo sido provado e vitorioso durante a tentação, agora aquilo era poder. E nesse poder ele prosseguiu e executou o seu ministério. Versículo 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, sendo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O Senhor foi ungido para fazer isso tudo o que está indicado aqui. Foi assim que ele executou seu ministério. Vejamos isso nas palavras de Pedro, no livro de Atos, capítulo 10. Pedro estava na casa de Cornélio e ele fez um resumo
do ministério do Senhor. Há quem entenda que esses versículos compõem o cerne do Evangelho de Marcos, que entende-se que foi ditado por Pedro. Ou seja, então é como se ele fez aqui tem o início que ele desenvolveu na forma do Evangelho que ele passou para Marcos registrar. Então, capítulo 10 do livro de Atos, versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Então, o início é o momento do batismo. Veja como diz o versículo 38. Como Deus ungiu, a unção fala do Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Deus ungiu, Deus ressuscitou. Então, implicitamente temos aqui que a unção sobre o Senhor foi aquilo que lhe permitiu executar seu ministério. Foi essa unção, o Espírito Santo também, o seu mover, possivelmente atuou no momento da ressurreição. E entre esses dois momentos temos o Calvário. E ontem eu mencionei aos irmãos, quando falo do sangue de Cristo. E aí diz que, pelo Espírito Eterno, Ele se entregou sem mácula a Deus. Pelo Espírito Eterno. Foi assim que o Senhor se entregou por nós na cruz, por meio do Espírito. Como dizendo, Ele precisava depender da unção do Espírito Santo para executar todo o seu propósito, todo o propósito de Deus por meio dele. Se foi assim com ele, não pode ser diferente conosco. Não tem como ser diferente conosco. É o Espírito quem dá início, é o Espírito que energiza todo o processo, que conduz todas as coisas. É Ele que sabe, Ele conhece as profundezas de Deus. Como fazer algo? Nós queremos fazer alguma coisa de acordo com o propósito de Deus, mas, a bem da verdade, a gente tem uma ideia muito vaga, do que é o propósito, só em linhas gerais. Mas naquela questão prática do dia a dia, a gente não sabe, mas o Espírito sabe. É Ele que nos conduz. Então temos aqui o exemplo do Senhor. Vamos brevemente olharmos alguns aspectos no Evangelho de João, no discurso em que ele prometeu o Espírito Santo. Vamos começar com um versículo no capítulo 16. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui diz que ele vos guiará a toda a verdade. Essa palavra, que aqui é traduzida por guiar, é diferente do guiar, que o Espírito Santo tomou e guiou o Senhor ao deserto para ser tentado. Essa palavra guiar significa explicar. É como a posição de um professor que explica, que detalha. E existe um exemplo muito bonito do uso dessa palavra que deixa bem claro o seu significado. Ele ocorre em Atos capítulo 8, naquele evento de Filipe e o eunuco. Vocês lembram da história?
né? O eunuco voltava de Jerusalém e, pelo Espírito, Filipe apareceu lá, né, na estrada que ia para o sul, em direção a Gaza, e ele viu esse carro e o Espírito diz: corre do lado desse carro, vai lá. E lá vamos lá, Filipe correndo do lado do carro, né? O carro não devia estar muito rápido, né, mas tudo bem, estava lá, lado a lado, né? E ele percebeu que o eunuco estava lendo o profeta Isaías, né? Ele perguntou: entendes o que lês? Vocês lembram da resposta do eunuco? Disse assim: como vou entender se ninguém me explicar? Essa palavra explicar, esse é guiar aqui de João. Então, quando diz aqui, ele vos guiará a toda a verdade, ele é aquele que vai explicar toda a verdade, como se o Espírito viesse para nós, e nós estamos aqui batalhando, né? E nos perguntasse: entendes o que lês? E se formos honestos, muitas vezes falamos assim: Senhor, estou perdido no tiroteio aqui, né? Estou no escuro, né? Não estou entendendo bem isso aqui. Como entender se alguém não me explicar? Mas pronto, essa é a função do Espírito Santo. Ele foi prometido para esse fim, né? Para nos guiar a toda a verdade. E lembrando que não é apenas uma explicação intelectual, conceitual, a gente entendeu o conceito. Esse é só o começo. Ele vai além. Ele permite que nós entremos e experimentemos essas verdades. Razão pela qual alguns irmãos gostam de ler esse texto assim: ele vos guiará para dentro de toda a verdade. Ele nos faz experimentar todas as coisas que Deus quer que a gente entenda. Tendo dito isso, aproveito para esclarecer aos que ainda não desconfiaram que há muitas coisas que nós não entendemos, nem entenderemos enquanto estivermos por aqui, né? Talvez só ao longo de a eternidade é que algumas coisas se tornarão claras para nós. Tal é a profundeza e a riqueza de Deus, insondável, né? Então muitas vezes a gente se frustra, a gente não entendo. E às vezes alguém vai ter que bater, não é para entender mesmo não, né? Tem coisas que a gente não entende, a gente tem que crer, a gente aceita, né? E crê. Bem, então, esse é um aspecto importante. O Espírito Santo foi pedido pelo Senhor para nos guiar. Ele nos guia em muitas questões práticas. Já vimos isso ontem um pouquinho em oração, capítulo 14, quando diz que tudo que nós pedirmos, Ele nos daria para que o Pai fosse glorificado no Filho. Mas como saber se algo vai glorificar, né, o Pai no Filho? É o Espírito quem tem que nos conduzir. Sabemos que o Espírito é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então, Ele verdadeiramente nos ajuda em oração. E também no estudo da palavra, tão fundamental, tão importante isso, a nossa dependência do Senhor para entendermos corretamente o que nos foi revelado. É importante, é fundamental. Ao menos 10 vezes no Salmo 119 aparece a expressão ensina-me. E aí normalmente é decretos, a tua lei, os teus pensamentos, ensina-me. Existe esse pedido, ensina-me. Quem foi enviado para nos ensinar? É o Espírito Santo, né? Precisamos aprender isso. Outro ponto importante que aparece aqui e faz parte dessa expressão Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é o Espírito que comunica, que realiza a verdade, nos permite experimentar, né, aquilo que é verdade em Cristo, que o Senhor, tudo está nele está toda a riqueza, todos os tesouros da sabedoria estão postos nele, mas ele está à destra do Pai. E nós estamos aqui, nossa segunda-feira, nossa terça-feira, e nós sentimos falta dessas coisas. Então,
precisa haver uma apreensão dessas realidades, elas têm que ser práticas para nós. É o Espírito Santo, é o Espírito da verdade que torna essas questões que são objetivamente verdadeiras em Cristo, subjetivamente experimentadas por nós. Temos um exemplo muito bonito no Antigo Testamento. Eu quero ler esse texto com os irmãos em Gênesis, capítulo 24. Isso me parece que nos ajuda a entender um pouco esse significado. Livro de Gênesis, capítulo 24. Abraão pediu ao seu servo buscar noiva para seu filho Isaque. No capítulo 24 não é mencionado o nome desse servo. Muitos entendem que é Eliezer. Possivelmente seja. Mas como não é dito isso no capítulo 24, eu vou me abster de chamá-lo de Eliezer. É o servo de Abraão. E nesse capítulo, ele claramente tipifica o Espírito Santo, que muitas vezes aparece sem aparecer, sem muito alarde, né? É como esse servo está ali. Vemos o servo, não sabemos o seu nome. Porque o objetivo do Espírito Santo não é chamar a atenção para si. Nós lemos o versículo 13 do capítulo 16. No versículo seguinte, 14, existe a seguinte expressão do Senhor: Ele me glorificará. Essa é a obra do Espírito Santo. Alguém disse o seguinte: não precisa ter a menor dúvida de que um dia o Senhor receberá toda a glória. Porque essa é a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo não falha. Ele me glorificará. O Espírito Santo não chama atenção para si. Todos os holofotes estão postos na pessoa do Filho. E isso nos ajuda a entender muitos dos desvios que acontecem às vezes, né? A gente atribui certas coisas ao Espírito Santo, mas na hora que você vai ver para onde que o holofote está apontando, não é para o Senhor. Então não tenha a menor dúvida, não é o Espírito Santo. Tão simples quanto isso. Bom, vejamos aqui, Gênesis capítulo 24. Então a história os irmãos conhecem, vamos ver apenas algumas coisinhas. Versículo 10. Lá vai o servo de Abraão, ele se prepara para a viagem. Versículo 10 diz: tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e levando consigo, atenção, de todos os bens dele. Não diz que levou todos os bens. Obviamente, Abraão tinha muito mais do que 10 camelos carregados de bens. Mas ele pegou uma amostra de cada um dos bens, de todos os bens. Ok? Levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Versículo 17. Então o servo saiu-lhe ao encontro, agora falando da moça, versículo 16, né? Ela estava carregando água. Outra coisa interessante, vocês podem observar, isso ocorre em quase todos os exemplos. O Espírito Santo, quando move alguém, quando chama alguém, esse alguém nunca está à toa, olhando para o céu assim, hoje, o que será que eu vou fazer? O Espírito Santo vai assim, deixa eu aproveitar que tem esse desocupado aqui, né? Negativo, não, né? Ao contrário, sempre pessoas ocupadas com as suas tarefas cotidianas, mas envolvidas no serviço. Aí sim, lá vai o Espírito Santo mexer com essa pessoa. Então, o servo diz: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor, e prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber.
Acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Foi voluntário, né? Foi voluntário. Alguém já disse que camelo bebe um monte de água, né? Um monte de água. Não sabemos quanto tempo ela ficou nesse serviço, mas esse era o coração dela. Okay? Versículo 20. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou e a deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada. Versículo 22, tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente. Isso é parte daquelas riquezas de Abraão. Ele foi lá, levou consigo das riquezas de todos os bens de Abraão. Ele pegou um pendente, okay, de ouro de meio ciclo de peso e de 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e colocou sobre Rebeca. É o Espírito adornando aquela que seria a noiva de Isaac. Mas adornou com o quê? Com uma amostra, uma pequena amostra das riquezas do seu Senhor. Não eram coisas dele, não foram coisas que ele comprou no caminho, não foram coisas que ele encontrou. Ele já foi, ele pegou das coisas do próprio Senhor. Como dizendo, olha, o meu Senhor tem isso. Aqui tem uma amostra, né? E ao versículo 35 e 36, depois de todas as conversas e os trâmites, a explicação é muito bonita. Esse servo fala do seu Senhor e diz, versículo 35, o Senhor, Jeová, tem abençoado muito ao meu Senhor Abraão, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este filho deu ele, Abraão, tudo quanto tem. Então Abraão, a Isaac deu todos os seus bens. E desses bens, o servo levou consigo para oferecer para Rebeca. Essa é a figura do que o Espírito Santo tem feito estes dias na igreja. Vou colocar assim, adornando a igreja. Mas adornando a igreja com o quê? Com as riquezas que são de Cristo. Ele foi, o servo de Abraão foi quem atravessou o deserto com aquelas peças, com aquela amostra, para dar e colocar sobre Rebeca. Assim também é o Espírito Santo, que alcança em Cristo amostras das suas riquezas e as torna realidade na nossa experiência. Atravessado todo o deserto, é Ele que coloca isso sobre nós. Esse é o ministério do Espírito da verdade. Ele torna realidade, verdade, coisas que já pertencem ao Senhor, que já são realidade para o Senhor, mas que na nossa experiência estão tão longe. E o nosso braço não alcança lá. Não tente alcançar, que você não alcança. Mas o Espírito foi dado para que isso fosse uma realidade. Vamos terminar naquele texto de João capítulo 16, com um exemplo dessa operação que o Espírito Santo faz. O último versículo desse discurso, creio eu que já foi mencionado aqui antes. Versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Foi com essas palavras que o Senhor encerrou esse discurso. Por um lado, ele antecipou aos discípulos de que eles teriam aflições nesse mundo. Então, podemos não gostar, mas a gente não pode alegar surpresa, né? Quando passamos por aflições. Mas aqui tem essa frase: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que teríamos, ou alguém teria bom ânimo com a vitória de outro? Eu parou para pensar nisso? Eu tenho uma ilustração para isso. Eu sempre me imaginando dois amigos estudando para uma prova difícil. Pensa num... Eu sou da época do vestibular, né? Mas vocês já caiu de moda, né? Hoje eles chamam de outras coisas, né? Mas vestibular, acho que boa parte de vocês entende o vestibular. Então, duas pessoas estudando para o vestibular, juntos, batalhando, aquela coisa. Ao final fazem a prova, um passa e outro não. E o que passou bate no ombro do que não passou, todo abatido, e diz: ah, não fica triste não, eu passei. Amigo desse ele não precisa não, né, mano? Todo mundo percebe que sim, ruim, né? Conversa ruim essa, né? Mas, irmãos, olha para esse texto. Mas a gente logo percebe que o espírito aqui é outro. A gente entende que nós podemos ter bom ânimo, porque implícita, a lógica do texto exige a seguinte interpretação: tende bom ânimo, porque eu vou te incluir na minha vitória. Você terá vitória porque eu tive vitória. Se não fosse isso, nós íamos chorar, irmãos, igual esse o amigo que bate nas costas do outro. Quer dizer, porque um não vai entrar na vaga do outro, mas é como se o Senhor dissesse: olha, você terá acesso à minha vitória. A minha vitória será uma realidade para você. Agora, como é que isso pode ser realizado? É o Espírito da verdade, que toma da vitória de Cristo e a torna viável, possível, realidade, experimentável para nós. Essa é a vida que vence. É a vida do Senhor, mas que ela é executada pelo Espírito Santo. Eu tenho insistido nesse ponto porque muitas vezes a gente entende que a vitória do Senhor, a gente entende que a vida cristã é Ele vivendo em nós, e aí nós entramos em cena e queremos fazer isso acontecer. Aí vem a palavra de Paulo aos Gálatas: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora querendo vos aperfeiçoar na carne, tentando executar, realizar coisas que são espirituais por meio de mecanismos que são terrenos, carnais, não necessariamente pecaminosos, mas ineficazes. O Senhor disse para Nicodemos: o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Espírito gera Espírito, carne gera carne. Isso parece muito óbvio, mas a gente muitas vezes quer fazer a mágica de gerar Espírito por meio da carne. E é isso que Paulo diz aos Gálatas: isso é insensato. Não tem senso nisso. Então, irmãos, nós precisamos aprender, e esse é o nosso assunto de amanhã, a dar o espaço, caminho, para que o Espírito alcance o que Ele deseja. E Ele produz essas coisas. E Ele nos faça experimentar da vitória do Senhor. Bem, vamos terminar com o exemplo de Moisés, o chamado de Moisés. Então, convido os irmãos a abrirem comigo, por favor, em Números, perdão. Abri Números, estou lendo aqui Números. Não, irmãos, é Êxodo. Êxodo capítulo 2. É um texto cheio de instrução.
a partir do versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou, observe se viu, olhou, ele estava atento. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Métodos primitivos. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Ou seja, quando Moisés olhou para um lado e para o outro e viu que não tinha ninguém, tinha. Ele que não viu, né? Mas tinha. Aí diz: temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Então, pouco depois, Moisés fugiu. E, curiosamente, essa pergunta, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós, me parece que deve ter retumbado na memória de Moisés por 40 anos. Porque 40 anos depois, quando Deus o chamou, ele não queria de jeito nenhum. E quando ele argumentava com Deus, falou assim: e o senhor for lá, quem que eu vou dizer que me mandou? É como se ele dissesse: vocês vão me fazer essa pergunta, quem te colocou por juiz entre nós? Né? Quem que te mandou? E o Senhor disse: eu sou o que sou. Mas nós precisamos da interpretação do Espírito Santo sobre esse texto, né? E isso está no livro de Atos. Abra comigo Atos capítulo 7, palavras de Estevão. Pouco antes do seu martírio. Atos capítulo 7. Aqui encontraremos a interpretação do Espírito Santo a respeito do texto que acabamos de ler de Moisés. Versículo 23. Capítulo 7, versículo 23, do livro de Atos. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Irmãos, veio-lhe a ideia. Deve ter feito assim: já sei. Né? Já sei. Vou lá visitar meus irmãos. Okay? E vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Agora, a interpretação está no versículo 25. Ora, Moisés cuidava, ele achava, ele imaginava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Irmãos, é muito impressionante isso. Porque Moisés, ele já havia, de alguma maneira, entendido que Deus livraria o povo de Israel por meio dele. E naquele momento, ele achou que eles entenderiam isso. E não entenderam. Não entenderam porque estava 40 anos antes do calendário de Deus. Então observe, Moisés não estava errado em imaginar que era ele que libertaria o povo, que Deus libertaria o povo por meio dele. Ele estava certo. Mas não era nem naquele momento, nem daquele jeito. Está matando o egípcio, um por um, enterrando na areia. Então ele cuidava. Aqui temos um homem bem intencionado, que teve uma ideia, que não estava tão assim para fora, mas não era o momento nem o jeito de Deus. Irmãos, quantas e quantas e quantas vezes a gente vive essa situação, né?
em nós e conosco boas intenções, mas não é o modo nem o momento de Deus. Precisamos aprender, precisamos estar aos pés do Senhor, ouvir a voz do Espírito e entender qual é o momento e o modo de Deus. No dia seguinte, versículo 26, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconciliá-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. E agora voltamos para Êxodo, para ver o fim dessa história. Então ele fugiu, ficou 40 anos. Encontramos Moisés 40 anos depois, no início do capítulo 3, em Êxodo 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Observe, Moisés não estava à toa. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Horebe é outro nome para o Sinai. Ali ele teve o primeiro trato com Deus, depois ali ele recebeu a lei, e amanhã veremos a história de Elias, também ocorreu nesse monte de Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Aqui temos menção do Deus Trino. Ele diz: o anjo do Senhor, é a segunda pessoa da divindade, normalmente se entende assim. Senhor é o Senhor Jeová, e o fogo aqui me parece que é aquela dica de que o Espírito Santo ali estava na forma de uma chama de fogo. Moisés olhou, versículo 3, então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa maravilha. Qual que é a maravilha? Que a sarça não se queima. A sarça, que é aquele arbusto seco, né, pegar fogo no deserto é comum. Ele deve ter visto isso muitas vezes ao longo de 40 anos. Mas o que era especial naquela ocasião é que a sarça não se consumia. Aquela palha seca, aquele arbusto seco, quando pega fogo, é quase como um flash, né? Fazendo e acaba, não tem combustível para manter a chama acesa. Mas essa sarça não. Estava lá a chama, e a chama, e a chama, e não se consumia. Essa era a maravilha. Então lá vamos ver o que é, né? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus Elohim, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Nessa figura temos a vida de Moisés. Moisés é aquela sarça seca no deserto, né? Uma sarça que certa vez achou que tinha energia suficiente para libertar o povo de Israel. Foi 40 anos quando ele interveio, cuidava ele que os filhos de Israel entenderiam que Deus os queria libertar por meio dele, mas não entenderam. Ele estava cheio de energia própria. E aqui o Senhor quis ensinar o seguinte: olha, eu não preciso da sua energia. Eu não preciso do seu combustível.
E como que ele mostrou isso para Moisés? Fazendo uma chama arder no meio de uma sarça, e a sarça não se consumia. A sarça se consumiu em um dia, 40 anos atrás. Foi o primeiro dia, aconteceu aquele evento, no segundo ele já não gostou, foi embora, fugido. Né? Por quê? Porque era ele. Era ele que estava, abre aspas, tentando dar início a um movimento que seria de Deus. Do jeito de Deus e no tempo de Deus, mas não naquele. E aqui Deus lhe mostra uma sarça, como dizendo, Moisés, você é como essa sarça. Ela não tem combustível em si para segurar o fogo nem 2 minutos. Mas observa essa daí. Ela queima e queima sem se consumir. Essa é a maravilha. Essa é a vida cristã, Cristo vivendo em nós. Não é nossa energia segurando o fogo, né, irmãos? Essa que é a questão. A nossa energia, nós enquanto combustível, nós não duramos muito tempo, nós somos consumidos rapidamente. Não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é o seguinte, olha, deixa, a energia é minha. Eu posso manter a chama acesa sem consumir a sarça. Mas, irmãos, na sabedoria de Deus, isso é muito bonito. Observar que aquele fogo, aquela chama, não apareceu no meio da areia, não apareceu ali levitando no meio do ar. Ela decidiu se manifestar numa sarça. Apraz a Deus colocar seu Espírito em nós e se manifestar em nós e por meio de nós. Agora ele já nos antevê. Fala, olha, o fogo está ali, mas você não é o combustível. Você não é aquilo que provê a energia para levar isso aqui adiante. Mas na sabedoria de Deus, ele diz, eu quero uma sarça. É como se ele precisasse de uma sarça. Ele deseja que o fogo apareça na sarça. Mas as condições são dele. A sarça não se queima. Ele não nos consome. A energia tem que ser dele. Então, irmãos, esse é um caminho bastante estreito, bastante tênue, né? Porque, por um lado, enquanto sarças, precisamos estar disponíveis para o Senhor. Porque sabemos que o Senhor quer se manifestar em nós e por meio de nós. Mas, por outro lado, a gente não pode, abre aspas, empolgar demais, né? Daqui a pouco nós estamos matando egípcio por aí, né? E quando os egípcios são nossos irmãos, é pior ainda, né? A gente faz muito estrago, né? Então, aí nós precisamos de entender como prosseguir. E aí que nós vemos o quanto precisamos que o Espírito Santo nos conduza. Um passo para cá, a sarça não estará disponível. Não é o propósito de Deus. Um passo para cá, a sarça está tomando conta. Só que a sarça queima logo, né? Ela se esvai muito rapidamente e também não leva nada a cabo, além do estrago, né? Então precisamos aprender, né? E com a ajuda do Senhor veremos alguns princípios a respeito disso amanhã. Como aprender a estar diante do Senhor, né? Para não cairmos nem para um lado, nem para o outro. Para nós, irmãos, isso é impossível. Por isso que o Senhor disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele está convosco e estará em vós. Amém? Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua bondade, Senhor, pela riqueza do Senhor. Confessamos, Senhor, a nossa necessidade da ajuda do Teu Espírito, da condução do Teu Espírito. Por isso pedimos que o Senhor cele essa palavra,
Aquilo que é do homem seja esquecido, aquilo que é teu permaneça para sempre, para a glória do Senhor Jesus. Oramos nele. Amém.